aqueles pesadelos infinitos que parece que a gente nunca mais vai acordar deles? Bom, essa é a nossa história de hoje. Uma experiência de trabalho horrível com um pedido de demissão que foi super complicado. É com essa história que vamos conversar um pouquinho sobre os traumas que o mundo corporativo pode gerar na gente. Assunto sério, né? Mas pode acompanhar, porque eu vou te contar tudo de maneira leve e vamos levar um papo sobre como superar essas dificuldades. Oi, meu nome é Fernanda Lima. Eu sou analista de marketing da Conexo. E esse é o podcast Querido Trabalho Duro, um espaço para compartilhar histórias de firma que vão te fazer pensar sobre saúde no ambiente de trabalho. E às vezes vão te indignar. Pode confiar. Mas calma, no final de cada episódio eu vou convidar profissionais que vão propor soluções para melhorar o clima organizacional. Então fica comigo até o fim. Vamos lá? O Jorge estava desempregado há alguns meses, quando finalmente conseguiu uma nova oportunidade em 2020. Era o início da pandemia e foi bem no dia que eles decretaram o lockdown. O local era uma startup e a vaga era no time de operações. Apesar de nunca ter atuado na área, Jorge me contou que estava muito animado com o novo desafio. Bom, tudo ia bem, até que Jorge começou a perceber uma situação que o deixou bastante desconfortável. Seguinte, quando Jorge entrou, uma outra profissional também foi contratada para fazer uma dupla com ele. Até aí, tudo bem. Mas Jorge começou a reparar que seu chefe colocava os dois funcionários um contra o outro. Algo nada saudável. Se eles eram uma dupla, era para eles se apoiarem, certo? E não para eles ficarem um contra o outro. Porém, essa competição era bastante incentivada. E para piorar, a colega foi demitida e Jorge precisou assumir todo o trabalho que os dois faziam. Alguém aí se identifica com essa situação? A realidade já começou a complicar, porque Jorge estava recebendo por um, mas trabalhando por dois. Você conhece aquela frase, nada é tão ruim que não possa piorar? Pois é, um clima terrível começou a pairar na empresa. Isso porque Jorge descobriu que o seu próprio patrão o criticava por detrás para os outros colaboradores. Primeiro, ele humilhou o Jorge na frente de todo mundo. Aos gritos, ele criticou um relatório que Jorge havia feito. Depois, ele descobriu que o chefe havia marcado uma reunião com todos os funcionários para falar mal dele e conseguir informações desses funcionários em relação a ele. Por fim, Jorge ainda descobriu que uma pessoa que tinha sido contratada junto com ele já tinha mudado de cargo e havia recebido o aumento salarial que fora prometido para ele quando ele foi contratado, algo que não aconteceu com ele. Já em um clima bem ruim e muito insatisfeito, Jorge decidiu conversar com uma das proprietárias da empresa para entender o que estava acontecendo. E você não vai acreditar o que ele descobriu. Olha só o que rolou. Jorge conversou com a proprietária e perguntou se eles estavam insatisfeitos com seu trabalho e se pensavam em demiti-lo. Sabe qual a resposta ela deu para ele? Sim, nós vamos te demitir. Gente, vocês acreditam nisso? Olha que absurdo! Eu fiquei sem acreditar. Imagina o Jorge. Ela ainda falou que eles estavam esperando um dia X para conversar com ele, mas que ele tinha ido perguntar e ela já estava adiantando o assunto por causa disso. E detalhe, o Jorge nunca teve um feedback, uma conversa ou uma orientação sobre seu trabalho. É uma pena, né? E um desrespeito também. Para aliviar a situação, a proprietária ofereceu uma vaga em outra área e ele aceitou, pois precisava do salário e estava no meio de uma pandemia, né? Para piorar, Jorge ainda teve que auxiliar na escolha de uma pessoa para sua vaga, que já entrou ganhando mais do que ele. Jorge estava muito insatisfeito com a empresa e conseguiu um novo emprego, mas não deixou os empresários na mão. Ele pediu para cumprir o aviso prévio, que foi aceito, e novamente auxiliou na escolha do novo funcionário. Mas, como nada nessa história do Jorge foi fácil, a saída também não seria. Claro que a proprietária quis desfazer o combinado. Caso a nova funcionária, que foi indicada e não tinha nenhuma experiência, não conseguisse entender o trabalho de primeira, ele teria que assinar sua carta de demissão. Faz sentido para você? Pois é, para mim também não. Passou o tempo previsto e a proprietária da empresa fez uma reunião com todos, incluindo a nova funcionária e Jorge. Na frente de todos, ela perguntou para a moça se ela conseguiria seguir sozinha e se tinha aprendido todo o sistema e as atividades diárias. E ela respondeu: não.
Assim, a proprietária chamou Jorge para uma conversa e humilhou. Falou que se arrependeu de ter o contratado e que ele era um funcionário muito ruim, que não indicaria para ninguém. Disse ainda ter se arrependido de ter dado uma segunda chance para ele. Ele me contou, ficou muito chateado e que sempre deu o máximo naquele emprego e em todos os outros que ele teve a partir de então. E assim, Jorge teve que fazer uma carta de demissão. Como vocês podem imaginar, o trauma gerado por essa experiência foi grande e Jorge pensou em processar a empresa, mas achou melhor não seguir com essa ideia. Ele ainda contou que tinha mais alguns dias de trabalho para cumprir, porém, ao chegar na empresa, seus acessos haviam sido cancelados e bloqueados, e ele foi dispensado antes do tempo. Difícil, né? Mas não só de más notícias é feito este podcast. Eu tenho uma boa notícia para você que está aí me ouvindo. Hoje, o Jorge está em um novo emprego e está sendo muito valorizado por todas as suas ações. Nessa nova oportunidade, ele tem abertura com os gerentes e uma ótima relação com o time e espaço para dar suas opiniões. Ficamos muito felizes em saber que essa foi somente uma experiência ruim e não determinou o futuro profissional dele, não é mesmo? Se tem uma lição que podemos tirar desse episódio é que o bem-estar no trabalho importa, certo? Por isso, conheça o BET, o programa de cuidado integral com a saúde da Conex e promova um ambiente de trabalho cada dia mais saudável. Para esclarecer as dúvidas jurídicas e psicológicas que uma experiência como essa pode nos gerar, nós chamamos alguns convidados, como o Breno Vaz, advogado aqui na Conexa, a Marilda Vendrame, psicóloga da Psicologia Viva, e eles vão comentar um pouquinho sobre a história do Jorge. Primeiro, gostaria muito de agradecer vocês por terem aceitado participar no nosso bate-papo. E vamos lá! O Jorge pensou em processar a empresa. Realmente essas situações cabem em um processo? Qual é o direito do colaborador? Tudo bem com vocês? Me chamo Breno Vaz e as 3 palavras que me descrevem são disciplinado, generalista e ouvinte. Naturalmente me sinto muito honrado com o convite, espero conseguir ajudar nos debates para criarmos ambientes de trabalhos saudáveis e produtivos. Afinal, essas palavras não podem ser antagônicas. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que lamento muito todas as situações vivenciadas pelo Jorge. Não há justificativas para um ambiente de trabalho assim. Ainda que eu não seja um especialista na temática trabalhista, me parece que temos 2 situações distintas para analisar. Para começar, temos um possível assédio moral. Quando Jorge menciona que foi repetidamente humilhado pelo seu então chefe, podemos estar diante de um caso de assédio moral. Vale lembrar que existe assédio moral quando uma pessoa é exposta a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho de forma repetitiva e prolongada. Outra situação a ser analisada é o formato da dispensa de Jorge. Aqui me parece que estamos diante de algo bastante objetivo. Jorge foi dispensado por sua então empregadora, mas foi forçado a assinar um pedido de demissão. Se esses forem os fatos, não há dúvidas que Jorge merece ser indenizado para que receba as verbas rescisórias corretas do desligamento involuntário, assim como eventual dano moral pela situação que lhe foi imposta. Marilda, que danos psicológicos essa experiência pode trazer para o colaborador? Olá, meu nome é Marilda Vendrame, sou psicóloga clínica e tenho também uma experiência no universo corporativo, porque fui diretora de empresa de grande porte por muitos anos. Quero agradecer a oportunidade de participar desse podcast, achei o projeto muito interessante e espero contribuir com a minha experiência para o entendimento dessa situação. O primeiro ponto, na minha opinião, que merece destaque é entender o cenário onde nós, como trabalhadores, estamos inseridos. Então, o Jorge estava desempregado há alguns meses. Isso já se configura um quadro onde certamente o estado psicológico da pessoa está alterado. Ficar desempregado ficar buscando uma outra oportunidade e lidar com as dificuldades, porque veja, o trabalho ele é fundamental na nossa vida, não só do ponto de vista material, claro que é muito importante. Todos nós queremos crescer,
queremos ter uma vida material mais interessante, com mais conforto, mas não é só isso, né? O trabalho, ele é o lugar da nossa vida psíquica, é um lugar extremamente importante, onde nós podemos e devemos colocar a nossa potência a serviço do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. É onde eu posso colocar os meus talentos, as minhas habilidades, tudo aquilo que eu sei do ponto de vista técnico, do ponto de vista também do meu emocional. Então, estar desempregado em pleno lockdown já coloca o Jorge em um estado frágil emocionalmente. Imagine uma pessoa que precisa trabalhar, precisa do seu emprego, precisa de um dinheiro, em pleno lockdown, onde todos nós enfrentamos situações bastante difíceis, onde o emprego, né, muita gente perdeu o emprego, ficou sem emprego, e a falta, então, de perspectiva deve ter afetado o Jorge profundamente. Então, os danos psicológicos que ele sofreu foram maiores ainda, porque ele já vinha de um estado emocional frágil, certamente. Agora, uma pessoa, quando entra numa empresa, ela precisa, como todos nós seres humanos, nós precisamos de estabilidade e segurança. Precisamos nos sentir acolhidos. Não que no espaço de trabalho, o mundo corporativo é um mundo onde nós sabemos, onde nós somos testados o tempo todo, onde existe competição. Certamente as relações de trabalho não são as mais favoráveis, então nós vamos enfrentar situações onde os chefes não são preparados, dificilmente nós temos pessoas para nos ajudar, ou seja, é uma experiência solitária onde eu entro num lugar e eu vou lidar com toda a minha instabilidade, a minha insegurança, porque eu não sei o que eu vou enfrentar. E certamente, né, o Jorge passou por uma experiência que eu diria que a gente pode chamá-la de traumática, porque trauma, a gente pensa que trauma são aqueles grandes tragédias. Não, essa é uma situação que certamente vai marcar a vida dele para sempre. Por quê? Porque não teve acolhimento, porque a gente viu que não tinha respeito, a gente percebeu que ele não tinha nenhum apoio, nenhum suporte. Ele foi colocado em situações bastante desagradáveis, né? Onde um ser humano, como é que uma pessoa se coloca quando um chefe fala mal dele para o outro, quando um chefe usa o seu cargo, o seu poder para dividir e não para fazer a equipe se integrar, ser harmoniosa em busca de um objetivo que é o crescimento da empresa, mas o crescimento também do trabalhador. Então, o trabalho deveria ser um lugar onde eu possa colocar toda a minha potência a serviço do meu desenvolvimento, do meu crescimento e do crescimento também da empresa e da sociedade. Breno, em um processo contra uma empresa é preciso ter provas? Quais seriam as provas necessárias nesse caso? Essa é uma ótima pergunta. Eu diria que em qualquer situação é extremamente recomendável ter provas. Para dar o contexto adequado a essa resposta, vale a pena uma breve explicação técnica, mas fiquem tranquilos que usarei uma linguagem fácil para todos compreenderem. Em algumas situações no direito do trabalho, é o empregado quem deve provar o que está sendo dito, enquanto em outras situações, quem deve provar é a empresa. Existem ainda os casos em que o juiz pode inverter essa lógica e decidir ele mesmo quem será o responsável pelas provas. Acredito que a partir dessa explicação fique mais fácil entender a importância das provas, afinal, pode ser responsabilidade do empregado provar que é verdade aquilo que ele está falando. Diria que como principais meios de prova, podemos citar os documentos e as testemunhas. O documento pode ser um contrato, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp ou qualquer ato por escrito que demonstre a verdade nos argumentos. Já as testemunhas devem ser preferencialmente pessoas que viveram, portanto, acompanharam os fatos.
Vale sempre lembrar que a testemunha é aquela pessoa que viu e não aquela pessoa que ouviu dizer. É possível esquecer uma experiência como essa? Porque imagino que tenha sido muito difícil para o Jorge seguir num outro emprego, né? Quais as marcas que isso pode trazer para uma pessoa? Não é possível. Uma experiência como essa fica marcada na vida da pessoa. Agora, o que é importante é que nós, seres humanos todos, estamos sempre sendo confrontados e chamados a lidar com as nossas emoções. E neste caso, as marcas são a menos-valia, quer dizer, eu não sou bom no que eu faço, eu não sei fazer, eu não consegui manter o meu emprego. E veja, de novo, se eu dependo desse emprego, porque todo trabalhador depende do seu emprego, porque ele precisa se alimentar, ele precisa de roupas, ele precisa de estabilidade. O Jorge pode ter filhos, pode ter uma família para sustentar, ou pode ter um compromisso com uma faculdade, ou seja, ele precisa do emprego. Então, é difícil, esta marca ficará. Agora, do ponto de vista psicológico, o meu recado é: todos nós precisamos superar essas situações para seguir em frente, porque se eu também estaciono, eu paro nesta situação, certamente eu não vou evoluir como ser humano. Agora, como é que a gente faz para superar? Eu preciso aprender a olhar para mim e me fortalecer psiquicamente, emocionalmente. Então, o que eu aprendi com esta experiência? O adulto, ele pode sair de uma situação traumática, ficando num estado de desesperança, eu não quero mais isso, eu não vou mais trabalhar, e de se abandonar, porque pode acontecer isso, a pessoa não tem forças internas, ou o Jorge poderia reagir, ou qualquer um de nós, reagir e dizer, bom, como é que eu posso agora aprender com essa situação? Porque o adulto, toda situação implica numa maturidade. Se eu saio de uma situação traumática aprendendo com aquela experiência, eu cresço como ser humano. Muitas pessoas têm medo de seguir com o processo trabalhista por medo de retaliação. O que você tem a dizer sobre isso? Essa é mais uma pergunta super interessante e totalmente adequada à realidade que vivenciamos nas empresas. Tenho para mim que o principal guia para qualquer decisão é a minha consciência. O que trará mais paz? Agir ou não agir? Tenho total tranquilidade sobre a veracidade do que estou falando? Faço essas perguntas porque o medo de uma eventual retaliação não pode ser paralisador quando a verdade está ao seu lado. Diga a verdade e não seja seduzido por pressões externas para rechear ainda mais os fatos. Faça com que a empresa reflita sobre os seus atos e os atos dos seus gestores. Quantas vezes em minha vida profissional já vi situações onde 15% de uma narrativa sem provas acabava prejudicando 85% da mais pura verdade. Entenda que a Justiça do Trabalho possui uma função nobre ao ser um dos reguladores das relações de trabalho. Portanto, evite as aventuras. Na vida, podemos esbarrar com um chefe despreparado e com um chefe assediador. É o famoso mau gestor e o gestor mau. Para cada um deles existe um remédio e somente para o segundo a Justiça do Trabalho deve agir. Se o seu caso merece intervenção da Justiça, siga em frente com a consciência tranquila. Vocês têm algum recado final para as pessoas que estão nos ouvindo até o momento? Na verdade, eu gostaria de deixar 2 recados para quem está nos ouvindo. Em primeiro lugar, preze por relações de trabalho saudáveis. Ninguém deve aceitar um ambiente profissional hostil e humilhante. Isso não é profissional. Passamos grande parte de nossas vidas no trabalho, independente se de forma presencial ou remota. Manifeste de forma respeitosa seu descontentamento. E assim, passo para o meu segundo recado. Peça ajuda. Ninguém precisa enfrentar nada sozinho. Procure o RH da sua empresa. Procure um profissional qualificado e habilitado para navegar nesse mar tão agitado.
Gostaria de agradecer o convite para esse bate-papo que foi tão rico e esclarecedor. Vim aqui para falar, mas sem dúvida aprendi muito mais com o que ouvi. Me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas e ficaria aguardando ansiosamente o próximo convite. Um abraço a todos. Bem, o meu recado é, Jorge e todos nós que somos trabalhadores, né? Estamos aqui trabalhando. Não vamos nos deixar abater por algo que aconteceu. Passaremos por situações, muitas, desafiantes, conflituosas, onde vamos conhecer pessoas desrespeitosas, chefes que não têm o menor preparo, né, para perceber que estão lidando com outro ser humano que precisa também de acolhimento, que precisa de entendimento. Então, o meu recado é, gente, vamos para o autoconhecimento, vamos melhorar as nossas competências técnicas e especialmente as nossas competências emocionais. Muita gente passará pela nossa vida e essas pessoas não serão positivas, não nos ajudarão a crescer, a evoluir, né, a desenvolver a nossa potência. Mas essas experiências negativas também podem me ajudar a crescer, a seguir em frente. Então, sempre, sempre, sempre o nosso caminho vamos aprender para a gente melhorar como seres humanos. Eu me despeço de vocês aqui desejando muita sorte, muita paz, muita harmonia e muito desenvolvimento das potências, tanto técnicas quanto emocionais, que nós podemos fazer acontecer dentro do nosso universo profissional. Um grande abraço para todos e boa sorte. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui, por terem separado um tempinho, para compartilhar todo o conhecimento que vocês têm conosco. E a você que está nos ouvindo, o meu muito obrigado também. Caso você tenha alguma história parecida e queira compartilhar conosco, é só mandar ela para o e-mail podcast@psicologiaviva.com.br. Nos acompanhe nas redes, somos Conexa e Psicologia Viva. Um forte abraço e até mais!